Motivo de alegria, né? Estarmos aqui de novo pela segunda vez neste lugar. Estive ano passado e eu recebi o convite e não poderia negar, não poderia dizer não a este convite. Eu nasci para isso. Eu fiquei emocionado aqui com essa cena. Assim como aconteceu nessa cena, foi comigo na minha vida e creio que foi com os irmãos também. Jesus, ele tem esse poder que é só dele, de tirar das trevas, do mundo do pecado, tirar daquilo onde você não era nada e colocar você em lugar de destaque. Ele tem esse poder para fazer isso. Amém? Você crê nisso? Amém. Glória a Deus. Irmãos, Deus me deu uma estratégia. Tem me dado essa estratégia. Eu fui jogador de futebol e os irmãos estão aqui reunidos essa noite, não porque eu fui jogador de futebol, mas eu creio plenamente que vocês estão aqui hoje, que vocês são compromissados com a palavra de Deus. Porque nós temos um alvo. E quando nós temos um alvo, nós não vamos às vezes, porque tem fulano, não. Porque nós queremos aprender. Nós queremos crescer. Amém? Eu vou deixar um versículo aqui, depois eu vou partir para outro, para que a gente possa estar rapidamente. Eu não costumo demorar muito, mas eu creio que Deus já falou. Se eu fosse embora agora, já estaria abençoado, mas Deus não vai continuar falando, porque Ele é Deus. Amém? João 14, 6. É um texto bem conhecido, irmãos. Os irmãos já leram muito, já ouviram muita pregação a respeito desse texto. Mas eu queria ler esse texto, depois a gente vai para mais na frente, Mateus 9. Amém? Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. E disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Amém? Eu falei no início que nós fomos chamados das trevas. Eu fui chamado das trevas. A minha vida era como em Gênesis 1, 2, se eu não me engano, que diz: a terra era vazia e sem forma. E havia pecado, havia trevas. Assim era a minha vida. E Deus me chamou em 2007. Me tirou desse lamaçal, como diz em Salmo 41. E Deus não me chamou por acaso. Creio que Deus não chamou vocês por acaso. Aqui Jesus está dizendo: eu sou o caminho. Nós temos sido esse caminho. Ele diz: eu sou a verdade. Nós temos sido essa verdade. Ele diz: eu sou a vida. Nós temos sido a vida. Será que com as nossas atitudes nós temos levado alguém ao Pai? Será que sai ano, entra ano, é começo de ano, nós temos feito planos e projetos, mas as coisas iniciam e não começamos a ser realizadas as coisas. E aí? Qual é o nosso procedimento? Qual é a nossa postura? Nós somos semelhantes a Jesus, isso quer dizer que é parecido. Semelhante é que é parecido, não é igual. Nós somos imitadores de Jesus, não somos iguais a Ele, mas somos parecidos, somos imitadores dEle. Qual tem sido a nossa postura nesse início de ano? O que nós temos traçado? Jesus, Ele está dizendo, já falou aqui naquele texto de João, Ele diz para que veio. Eu pergunto nessa noite, quem somos nós? Eu não sei quanto tempo os irmãos têm de conversão. Eu tenho pouco tempo, vai fazer 8 anos. E eu tenho procurado a cada dia vencer a mim mesmo. Meu maior desafio é vencer a mim mesmo. Eu acordo todos os dias: Senhor, eu quero vencer a mim mesmo, eu quero renunciar à minha carne. E tem sido os dias difíceis, irmãos. Será que nós sabemos quem somos nós? Será que onde nós temos passado, nós temos sido esse caminho que conduz ao Pai? Será que onde nós temos passado e falado, nós temos sido essa verdade? Nós temos sido a vida. Porque uma vez chamado, Jesus nos capacita através da sua palavra. Ele diz que a sua palavra em Mateus 4,4 é alimento. Essa palavra ela gera fé. Essa palavra nos livra do pecado. Então, se nós temos essa palavra, nós temos que saber quem somos, do que nós somos capazes através do Espírito Santo. Nós temos amado a casa de Deus, este lugar? Será que nós temos vindo aqui, eu vou lá, não, nós temos que amar este lugar. Esse lugar aqui é lugar de bênção, aqui é lugar de maravilhas, que a glória de Deus se manifesta. Salmo 122, 1 diz assim, o salmista fala: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Será que nós temos amado este lugar?
O que representa este lugar em nossas vidas? Em Marcos 2, eu gosto muito dessa passagem muito conhecida. Diz que Jesus voltando para Cafarnaum, ou seja, regressando, retornando, e Cafarnaum era a sua casa, porque Mateus 4,3 diz, deixando ele em Nazaré, foi habitar quer dizer morar, em Cafarnaum. E as pessoas, sabendo daquilo, começam a se aproximar e formam uma grande multidão. São tantas pessoas que diz que a casa ficou lotada. Hoje a casa aqui está lotada. Porque as pessoas foram ouvir Jesus falar. Talvez Jesus já se tornara conhecido pela sua atuação. Irmãos, eu passei muito tempo sendo conhecido pela minha atuação como um atleta de futebol. Buscando uma coroa corruptível. Mas Deus entrou na minha vida. Deus chegou na minha vida e como ele disse para Josué, levanta-te, dispõe-te. Ele fez assim comigo e hoje eu estou aqui. Eu estou aqui por um único motivo. Jesus Cristo e a sua palavra. Então, irmãos, eu buscava a glória de homens. Eu buscava ser reconhecido por homens. Mas quando Jesus chegou na minha vida, Ele transformou, Ele mudou a minha vida. Ele faz dessa forma. O que significa esse lugar para nós? A Bíblia diz em Atos 3 que João e Pedro subiam ao templo. Quando ele usa essa expressão, Ana também usava esse termo. 1 Samuel 1,7, se eu não me engano. Subir ao templo. Ele está falando de subir daqui, não está falando de lugar, de posição geográfica. Não, lá no morro. Não, ele está falando de posição espiritual. Quando nós estamos aqui neste lugar, nós estamos por cima. Quando nós estamos nessa casa, nós estamos na bênção. Nós temos amado este lugar. Quem somos? Se nós somos diferentes, nós temos que amar a casa de Deus. Se nós somos diferentes, nós sabemos quem somos, nós temos que amar as Escrituras. Nós temos que praticar esta palavra. Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Se nós somos imitadores de Jesus, se nós somos semelhantes a Ele, nós temos que ser a vida, nós temos que ser a verdade, nós temos que ser o caminho. Agora Mateus 9, abre por favor. Mateus 9, 35. Agradecer também ao Dalta, ao Vascaíno. Fez o convite aqui, né, Vascaíno? Você comeu o Vasco tanto que o Vasco caiu, não foi? Amém? Continuando aqui. Se nós sabemos quem somos, se nós somos chamados, levantados por Jesus, nós não podemos ficar parados. Se Jesus falou para você, levanta-te, põe-te de pé. Se Jesus transformou a tua vida. Se Jesus está fazendo algo novo em ti a cada dia. Você não pode ficar parado. Olha o que diz aqui no texto 9:35. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Jesus disse para que veio. Será que nós temos dito para que viemos? Será que nós estamos nesse mundo apenas de passagem ou nós temos reconhecido, Senhor, foi Tu que me chamaste, então tem que fazer a Tua obra. Jesus ele não ficou apenas na sinagoga, dentro de casa, não, ele percorria onde? Todas as cidades, aldeias. Em Atos 1:8 diz, receberei virtude, poder do Espírito Santo, e serei minhas testemunhas. Amém? Tanto na Judeia, Samaria, Jerusalém, significa a nossa casa, o nosso bairro, a nossa cidade, os nossos amigos, o nosso país e até os confins do mundo. Nós sabemos quem somos, será que nós temos feito isso? Será que nós temos percorrido, nós temos ficado aqui entre quatro paredes? Jesus me chamou dentro do futebol. E hoje eu tenho tido o futebol como estratégia para levar vidas até Jesus. E Jesus tem feito coisas tremendas, coisas extraordinárias. Eu tenho sido levado a lugares que através do futebol como estratégia, mas a gente usa primeiro a palavra, depois o futebol. A gente não usa primeiro o futebol e depois a palavra.
E aqui diz que Jesus percorria. Aonde nós temos ido, irmãos? Se nós nascemos de novo, se nós somos nova criatura, se você sabe quem você é realmente, o que você tem feito? Você, jovem, o que você tem feito para levar pessoas até Jesus? Outra coisa que nós podemos aprender aqui nesse texto. E vendo as multidões, teve grande compaixão. A primeira coisa que nós aprendemos aqui nesse texto é que nós temos que ser amor. Nós temos sido esse amor incomparável. Nós temos sido esse amor ágape. Eu me faço todos os dias essa pergunta para mim: Senhor, será que eu tenho sido aquela pessoa que te agrada? Será que eu tenho sido realmente aquilo que tu deseja que eu fosse, que eu seja? Então, se não tiver amor, não tem obra. Se não tiver amor, não tem a pregação do evangelho que vai satisfazer a Jesus. Se não tiver amor, não vai ter conversão genuína. Se Jesus percorria todas as cidades, aldeias, é porque ele era e ele é amor. Nós temos sido esse amor que ultrapassa essas barreiras. A segunda coisa que nós podemos ver aqui: e vendo as multidões, teve grande compaixão delas. Muitas vezes, irmão, nós chegamos nos lugares, eu vou pregar. Nós temos parado para olhar a situação das pessoas. Nós temos parado para ver o que aquela pessoa está sentindo, está passando. Jesus, primeiramente, ele via a condição das pessoas. E depois ele operava. Muitas vezes nós queremos pregar, mas não paramos para ver as condições das pessoas. Então, se realmente nós sabemos quem somos, nós temos que ser amor. Se nós realmente sabemos quem somos, nós temos que ter visão. Se nós tivermos a visão certa, Deus vai nos dar estratégia para que nós possamos levar as pessoas até Jesus. Quando Jesus fala que ele percorria, ele não estava dizendo que estava só entre quatro paredes. Jesus mostrou para que veio. Ele veio para curar, uma hora ele curava, outra hora ele pregava, outra hora ele ensinava. Ele tem esse poder sobre ele que só ele tem. Então, se nós somos imitadores, se nós somos semelhantes a Jesus, nós temos que ter essa postura, irmãos, hoje. Nós temos que anunciar esta palavra. Senhor, me dê estratégia. Senhor, me dê graça. Não é de qualquer jeito, não, que se prega a palavra. Não é de qualquer jeito que sai por aí, não. O Senhor, primeiramente, ele via. Primeiramente, ele teve amor. Ele é o amor. Nós temos que ter essa consciência, irmãos. Amém? E ele continua dizendo: então disse aos seus discípulos: a seara realmente é grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiro para a seara. Nesse último verso nós podemos entender o quê? Que Jesus estava insatisfeito. Rogai, chamai, buscai pessoas para a obra, para a seara. Irmão, será que nós temos tido jovem, você que está no caminho de Jesus, será que você está insatisfeito? Ou será que você está inconformado? Ou será que você está conformado? Não, está tudo bem, eu vou na igreja domingo, eu vou na igreja terça, quinta, sábado, sexta, quarta. Jesus, ele estava insatisfeito. Esse tem que ser o nosso sentimento, insatisfação. Querer mais de Deus, querer aprender, querer pregar a sua palavra. Uma vez chamado, irmãos, nós temos que ter essas três coisas dentro dos nossos corações: amor, visão, insatisfação. Será que nós temos tido isso hoje? Será que nós temos olhado para nós mesmos e dizer: Senhor, quem sou eu? Você é capaz, você pode fazer com a direção do Espírito Santo. Nós podemos realizar a obra com amor. Nós podemos ter a visão através da palavra de Deus, do Espírito Santo. E o que não pode faltar é a insatisfação, num bom sentido. Não é uma insatisfação louca, não, uma insatisfação por vidas, ver as pessoas precisando da palavra de Deus. Quando nós temos isso, irmão, nós não paramos. Quando nós somos insatisfeitos, nós queremos mais de Deus. Então, irmão, que nesse 2016, nós podemos realmente ser o caminho. Que em 2016 nós possamos ser realmente a verdade que liberta, que transforma.
Que em 2016 nós possamos ser realmente a vida de Jesus. Que a vida de Jesus possa estar em nós. Que nós possamos, onde passar, deixar marcas de Cristo. Onde nós passarmos ali, quando nós passarmos em um lugar, ali passou uma jovem de Deus, ali passou um jovem de Deus, ali passou um homem de Deus. Ali passou um discípulo, um servo que tem amor pela obra. Se não tivermos esse amor, irmãos, nada vai adiantar nós estarmos falando de Cristo. Esse amor, ele supera tudo. Esse amor, ele supera a vaidade, ele supera o ciúme, ele supera o orgulho. Esse amor dentro da gente, ele vai nos transformar cada dia mais. Nós temos que percorrer. Nós temos que anunciar esse evangelho. Nós temos que buscar a sabedoria, a graça de Deus para falarmos deste amor. Você foi chamado por Deus para fazer essa obra. Você é capaz, você pode. Então, como disse Deus para Josué, põe-te de pé, levanta-te, que eu vou falar contigo, eu tenho algo para realizar na tua vida. Você não pode parar, não pode recuar no primeiro obstáculo, irmãos. Só Deus sabe o que eu tenho passado, só Deus sabe o que eu tenho sofrido, mas eu sei que foi Deus que me chamou. Eu sei que foi Deus que me levantou para estar aqui esta noite. Muitas vezes eu tenho tido uma conversa com Deus, Senhor, e aí? Muitas vezes eu tenho falado para Deus, Senhor, eu não vou mais pregar a tua palavra, ou mais testemunhar. E quando eu falo isso, o telefone toca, a mensagem toca. É um convite para tu pregar aqui. E eu falo, Senhor, realmente foi tu que me chamaste. Deus te chamou para uma obra. Deus tem algo contigo, grande, algo tremendo com a tua vida. Você não sabe, jovem, o poder que você tem através da palavra de Deus para impactar, bombardear o inferno. A palavra de Deus, vocês sois fortes, ele não está falando de forte no poder, no vigor, sobre físico, não. É forte em Cristo, na palavra de Deus. E através desta palavra, ele nos fortalece. Ela é lâmpada, ela é luz. Ela gera fé em nossas vidas. Ela é mais doce do que o mel. Isso tudo nós podemos contemplar no Salmo 119. João 7,17 diz, santifica na tua palavra, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Ela gera fé, Romanos 10,17. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, através dessa palavra, jovens, vós sois fortes. Eu fui agora para o Maranhão, passei 17 dias, minha família é de lá. Só eu sei o que eu passei dentro da minha própria família. Falando de crentes, falando de evangélicos. São mentirosos. Tudo ali é farsa. Um pastor entrou não sei aonde, não sei o quê, hoje está rico, não tinha nada. Eles tramam, levam na cadeira de roda bonzinho. E faz lá uma oração, não sei, e diz que levanta, está curado, isso é farsa. E o Senhor me dê sabedoria, Senhor, para falar com eles. É minha família, mas eu não chego de qualquer jeito para falar, não, isso não. E Deus me deu graça, e eu falava a palavra. Eles ficavam calados, porque não tinha argumento. Então, realmente, nós temos que saber quem somos. Porque numa situação dessa, poderia gerar um conflito, uma briga. Então, se nós estamos alicerçados nessa palavra, Deus vai te dar escape. Se nós estamos firmados na rocha, Deus vai te dar graça e a sabedoria para que você possa falar as palavras que vai entrar de confronto, confrontar eles. Irmãos, eu estou aqui, os irmãos não sabem o que eu tenho sofrido, o que eu tenho passado por causa do Evangelho de Cristo. Mas quando eu vi aquela cena, quando eu cheguei aqui que vi os louvores, quando eu cheguei aqui que vi os irmãos glorificando, não sabe a alegria que passou, que entrou no meu coração. Voltando para a casa de Deus, sabe por que aqui é lugar de milagres, de bênção, onde você se sente bem, onde você se sente alegria? 2 Crônicas 7, 5, 12 e 14. A Bíblia fala de uma palavra muito importante que nós temos que viver no dia de hoje. Ela fala que os levitas, juntamente com os sacerdotes, 2 Crônicas 5,
12, 14. Os levitas, juntamente com os sacerdotes, pegaram os seus instrumentos. Isso é muito forte. Isso é glorioso. E eles começaram a glorificar a palavra de Deus que eles uniformemente. Como a igreja tem andado hoje? Como nós, vocês jovens, entre vocês, como vocês têm andado? Será que entre nós hoje a gente tem visto muitas disputas? Igrejas, até mesmo entre os irmãos. Mas a Bíblia diz que quando nós andamos em unidade, em comunhão, uniformemente, o que acontece? Será que nós temos andado dessa forma? E diz que os levitas, juntamente com os sacerdotes, eles começaram a louvar, a dizer que Jesus era bom, que Deus era bom, que a sua benignidade durava para sempre. Ele é bom, ele é grande. E diz que de repente, porque Deus age no de repente. Diz que a glória do Senhor desceu sobre aquele lugar. Desceu sobre a casa de Deus, que os levitas, juntamente com os sacerdotes, não conseguiram ficar de pé. Este lugar aqui hoje é lugar de bênção, é lugar de graça, é lugar de poder, é lugar de maravilhas. Aqui nós temos que nos alegrar, esquecer tudo que está passando lá fora. Deus está presente neste lugar. E onde Deus está presente, coisas extraordinárias acontecem. Mas será que nós temos essa consciência? Ou será que nós entramos aqui, o louvor, a palavra, entra aqui e sai do outro lado? O segredo, este ano de 2016, não só de 2016, mas para nossas vidas, é a obediência à palavra de Deus, jovem. Porque a obediência, ela engloba, ela inclui tudo, santidade, pureza, fidelidade. Ela inclui tudo. Se nós formos obedientes, nós estaremos alimentados. Então a palavra de Deus diz que a glória do Senhor invadiu aquele lugar. Eu creio que a cada culto, eu tenho visto no Facebook as postagens, eu tenho visto como tem sido bênção este lugar. Eu tenho visto como as pessoas têm vindo a este lugar e têm saído alimentadas neste lugar. Porque Deus se faz presente aqui. Então que nesse ano, nessa caminhada, nós possamos realmente saber, fazer essa pergunta para o Senhor. Senhor, quem sou eu? Senhor, o que Tu queres de mim? Para que Tu me chamaste? Nós temos que fazer essa pergunta para nós mesmos, irmãos. Jovem, continua firme no caminho do Senhor. Jovem, continua com o alvo, que é Jesus Cristo. Que através das amizades aí fora, nós não venhamos sair do foco, do rumo. Se nós continuarmos nessa pegada, se vocês continuarem nessa pegada, Deus ainda este ano, eu quero falar nesta noite com propriedade vinda do céu, que ainda neste ano Deus tem algo para entregar para vocês grandioso. Algo tremendo que só Ele pode fazer através da sua palavra. Eu creio que em 2016, eu creio que depois dessa noite, não por minha causa, mas por causa dele que está aqui esta noite, os irmãos ainda irão testemunhar do que Deus vai fazer na vida de vocês, do que Deus vai fazer transformar este lugar, transformar liderança, transformar liderados, porque Ele tem poder para fazer. Deus, Ele é grande, irmãos. Nós temos que ter essa consciência de saber quem é Deus em nossas vidas. Muitas vezes nós não temos essa consciência de saber quem é Deus. Muitas vezes nós não temos essa consciência. Mas quando nós temos essa consciência, pode passar 1, 2, 3 anos, 4, 5, a promessa vai se cumprir em nossas vidas. A minha oração esta noite é que Deus possa te dar graça, é que Deus possa te dar sabedoria, é que Deus possa te dar direção, visão, estratégia, amor e insatisfação, para que através de tudo isso você possa ser um canal de bênção. Você possa ser não só abençoado, não só frutífero, não só próspero, não só bem-aventurado, mas que você possa ser abençoador. Que aquilo que Deus colocar em tuas mãos, que você possa repartir com os irmãos. Porque quando Deus te dá uma bênção, Ele dá para que você possa repartir.
Quando Deus te abençoa, é para que você possa também estar abençoando também. Amém? Então, jovens, que vocês continuem firmes nesse propósito. Seja obediente às lideranças. E que Deus possa estar te abençoando de uma forma poderosa, em nome de Jesus. Amém.